novo desse mês da família, estamos começando uma série nova. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse mês, dentro desse tema. Amém? Vamos receber a pastora Vanessa. Pode aplaudir, gente. Espera aí que ela está acudindo o Matias. Amém. Vamos orar pela pastora, amém? Você pode estender suas mãos para cá? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa manhã, por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. É muito bom sentir a Tua presença, Senhor, sentir o Seu toque nos nossos corações, como está bom essa manhã aqui, ó Pai. E agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, que a Tua palavra toque dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que a gente precisa, então fale aos nossos corações. Abençoe a pastora Vanessa, tudo aquilo que o Senhor depositou no seu coração, que ela possa transmitir para a gente. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Antes da gente começar a palavra, eu queria levantar um clamor por a mãe de uma pessoa que congrega aqui conosco, que é da Raíssa. Ontem ela me chamou, Rayane, ontem ela me chamou no Instagram e disse que a mãe dela foi internada no SUS por uma pedra na vesícula, mas não conseguiram tirar e ela agora está entubada. Então, eu gostaria de chamar você para orar comigo, em prol a Filomena, é o nome dela, e nós queremos que o Senhor coloque as suas mãos no corpo daquela mulher e cuida dela, assim como tem cuidado de todos nós. Então, eu queria que você levantasse comigo. Por favor, fique de pé. Nós cremos no poder de Deus que se manifesta. E nós queremos nos juntar em oração e em clamor nessa hora, amém? Ó Deus, nós entendemos e compreendemos que o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é Deus que declara e determina as coisas e elas acontecem. E nós então nesta hora, Senhor, levantamos um clamor pela dona Filomena que está naquele hospital agora, Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que restaura, Deus, cada órgão daquela mulher. O Senhor é o Deus que abre, Senhor, todas as possibilidades, Deus, para que ela seja recuperada e seja um testemunho, Senhor, autêntico da manifestação do Jeová Rafá, que traz toda a cura sobre aquele corpo. No nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós declaramos aquela mulher visitada e curada pelo Teu Espírito. Nós declaramos, Senhor, ela erguida, Senhor, que ela contrarie, Senhor, os laudos médicos, porque o Teu Espírito, Senhor, é esse que se manifesta no meio da dificuldade. Nós declaramos cura, nós declaramos vida sobre ela, que o Senhor possa visitá-la, Senhor, poderosamente. E entendemos que o Senhor, Deus, faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E é por isso, Senhor, que entregamos a irmã Filomena nas Suas mãos, Deus, entendendo que o Senhor é quem tem a vontade boa, perfeita e agradável, e é aquele que nos visita no meio da adversidade. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, Senhor. Muito obrigada pelo Teu favor, pela Tua proteção e pela Tua graça, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor é o Deus que se manifesta na nossa fraqueza, aleluia, amém. Vocês estão bem? Que bom. Nós começamos então hoje com uma nova série, né? Que é Quando Cristo é o Alicerce da Nossa Família. E nós esperamos e temos essa expectativa no Senhor, e não nas pessoas que irão pregar, mas no Senhor, que a Sua palavra é eficaz para nos alinhar, para trazer aquilo que é necessário para esse tempo. Amém? Então, antes que a gente comece a palavra, de novo, antes que a gente comece já a segunda vez, eu queria que você orasse por mim, pode ser? Eu vou ficar com as minhas mãos assim para receber sua oração. E eu queria que você intercedesse por mim nessa hora, enquanto eu vou pregar em relação à pregação. Pode ser?
Pode começar. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Queria que você abrisse comigo Gênesis, no capítulo 31, no versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 35, é para entender o contexto. Porém, vamos nos atentar mais a partir do versículo 30, ok? Eu estou lendo na NVT. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? Por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus do seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou os meus deuses? E Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das suas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar ídolos, Raquel disse ao pai: por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas eu estou no meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Amém. Amém. Hoje nós vamos nos atentar para esse texto, e nós estamos falando sobre família, e a gente não pode perder de vista o que a família diante do Senhor representa. A família diante do Senhor, ela representa uma representação da Trindade, você sabia disso? Em relação a toda a comunhão, em relação à diversidade que existe dentro do lar, porque ninguém é igual, não é verdade? Cada um tem os seus atributos, a sua forma de se manifestar, a sua missão, mas todos
a partir da origem de Deus, devem estar unificados, unidos, trabalhando em prol a mesma causa, respeitando um ao outro, honrando um ao outro. E essa é a família original que o Senhor criou. A família, ela tem um grau alto de importância para Deus, porque antes de criar a igreja, antes de criar um Estado, o Senhor criou família. E a família tem um poder, uma potência tão gigante de mudar igreja e Estado. Toda família bem alicerçada é capaz de mudar toda uma cultura. E se ela é tão bem alicerçada, ela não permite que a cultura externa mude o que ela tem dentro. Esses dias eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho de uma vereadora, que é muito conhecida, a Ana Campanolo. Eu nunca tinha ouvido falar o testemunho dela, e ela falou assim, que ela é muito questionada. Para quem não conhece, ela fala muito sobre o feminismo, e ela é contra o feminismo. E ela estava dizendo assim que as pessoas perguntavam para ela: como é que você conseguiu passar pela universidade? A universidade em todas as áreas que você passou, ela é muito estudada, e você conseguiu se manter fiel às suas tradições cristãs, já que na faculdade existe todo um movimento, né, do feminismo e de todas as outras vertentes aí. E ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: eu entrei na faculdade, na minha primeira faculdade, quando eu estava um pouco... Ela falou assim, eu estava desviada, um pouco conturbada os meus conceitos. Mas quando eu entrei lá e eu ouvi que eles diziam que uma família normal não funcionava, eu olhei para a minha casa. Mas a estrutura que eu tinha em casa com os meus pais era tão boa que eu não conseguia acreditar naquilo que eles me diziam, mesmo eu estando desviada naquele período. E aqui existe uma realidade muito, muito interessante. A nossa família é a nossa primeira igreja. É na nossa família que existem conceitos espirituais, que existem conceitos culturais, que quando vividos ali, nenhum dos que vivem ali são afetados pelas coisas exteriores quando se vive diante do Senhor. Quando se vive a partir do papel que a família original que Deus criou passa a viver. Então, todas as coisas que se põem em xeque, o sistema, eu vou dizer sistema harmônico que Deus criou para que a família vivesse com um pai, uma mãe e os seus filhos. Eu vou repetir, um pai, uma mãe e os seus filhos. Porque a palavra diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e se tornarão uma só carne, não é verdade? E se constrói um lar, que não se constrói na hora que a gente fala um sim, não é? Mas se constrói no dia a dia, nos valores que a gente decide seguir, não é? E quando nós somos alicerçados, quando uma família é alicerçada nos valores do Senhor, ela se torna inabalável. A grande questão é o quanto as nossas famílias estão, de fato, baseadas nos valores que Deus criou originalmente para que fosse. Eu posso dizer que pode ser que existam famílias que não tenham Cristo como seu fundamento, que não tenham Cristo ali como o governador, como aquele que orienta a gente, e que sejam bons, que seja uma família ok, mas é impossível que essa família viva a construção do poder da família que o Senhor entregou a partir dele. Por quê? Porque somente seres regenerados por Jesus conseguem viver dentro do seio familiar, num amor sacrificial. E família fala sobre o tanto que a gente se sacrifica um pelo outro. Quando o homem caiu, lá no Éden, aconteceu uma revolução. Cada um começou a viver por si mesmo. É ou não é verdade? Primeira discussão que eu posso dizer assim, que aconteceu lá, Adão disse: foi a mulher que tu me deste. E a mulher acusa o outro. Isso fala sobre quanto o ego começou a tomar conta de um lugar que era do Deus Todo-Poderoso, que era do divino. E quando nós nos casamos, a nossa maior guerra é essa. Não permitir com que o nosso ego ocupe o lugar que é de Deus.
Mas a gente só consegue superar esse tipo de situação quando nós colocamos Cristo no centro. E deixamos que Ele guie a gente em cada uma das nossas dificuldades e das nossas bagagens que a gente une quando nós nos casamos. E a partir do nosso casamento, construindo uma família com os nossos filhos, nós vamos replicar aquilo que está dentro das nossas mochilas. E às vezes o que há dentro da nossa mochila não é aquilo que o Senhor nos criou para manifestar. É sobre isso que eu quero dizer hoje com você. Sobre isso que eu quero falar. Porque todos nós somos chamados por Deus para manifestar o Cristo. E se a gente olhar o Cristo, na Páscoa tinha aqui a cruz, se a gente olhar o Cristo, nós vamos ver algo. Não existe evangelho sem entrega. E o casamento é um reflexo da entrega do Cristo por nós. E o apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer que inclusive o casamento, ele é como a relação de Cristo e a igreja. Veja, que coisa poderosa. Se nós entendêssemos o que isso significa, nós mudaríamos o mundo. Mas nós estamos nesse caminho. O caminho do qual nós podemos abrir o nosso coração e nos rasgar num quebrantamento profundo, porque para sermos cristãos, uma família alicerçada em Cristo, o que precisa é ter quebra de orgulho, ter a humildade de viver o evangelho primeiro dentro da nossa casa. E às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil olhar para o nosso relacionamento ou olhar para o rumo que os nossos filhos tiveram depois de adulto, ou olhar uma dificuldade dentro da nossa casa com os nossos filhos crianças, ou seja lá qual é a sua dificuldade. É muito difícil olhar e, na verdade, ser crente legítimo ali, porque a nossa família costuma lidar com as nossas sombras. Ela costuma abrir as nossas mochilas, ou nós abrimos as nossas mochilas para aquele que nós mais amamos. E ali, na nossa casa, é manifestado o grau da nossa maturidade. E é desafiador para nós, porque eu aqui, falando essas coisas para você, também estou no caminho. Como o apóstolo Paulo diz, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso. Eu quero até ler esse versículo aqui, que está lá em Filipenses 3, 12 e 15. E calma lá que a gente já vai voltar em Raquel, tá bom? Diz assim, ó. Ai, meu Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. E isso fala sobre o nosso processo de santificação, gente. Porque dentro da nossa casa é que nós vamos de verdade sermos desafiados para provar se o processo de santificação estava genuinamente acontecendo. Como é que faz quando o cônjuge não consegue colaborar? Ou quando, de repente, não tem a mesma fé? Como é que faz quando a gente quer instruir um nosso filho que está numa época de universidade e ele é lá cheio de informações que estão equivocadas e você não consegue ajustá-lo? Como é que faz? Como é que faz? Nós cantamos aqui, nós temos uma rocha inabalável. E nós podemos chegar diante dele. E nós podemos decidir construir a nossa família na rocha que não cai, que não quebra. Esse é o nosso maior desafio. E hoje, o que eu quero falar para você é sobre um dos maiores desafios que eu entendo na hora de construir uma família, que é deixar o nosso passado para trás. Que é abandonar, às vezes, hábitos, às vezes, crenças
que nos disseram, ou às vezes acordos que fizemos com a gente mesmo na nossa família atual. E as meninas solteiras, os meninos solteiros, essa palavra também é para você, porque hoje você está dentro de uma família. E logo em breve você estará dentro de outra. E você pode, a partir de agora, escolher a maneira que se vai viver dentro da sua casa. Porque é a nossa responsabilidade vivermos um processo de alguém sendo regenerado, santificado pelo nosso Senhor dentro dos nossos lares. Então hoje é um convite para você abrir sua mochila. E você olhar a sua mochila dentro dela, com honestidade diante do Deus Todo-Poderoso. E você se permitir ser alcançado por Ele. Vamos fazer isso juntos? É desafiador para você? É desafiador para mim. Mas nós temos um Cristo. E Ele é aquele que pode nos fazer transitar de um lugar para o outro. Amém? Então vamos falar um pouquinho do texto que nós lemos? Não se esqueça, nós estamos em guerra pelas famílias. Não tem como a gente dizer, não vou participar disso. Nós já estamos. Bom, aqui a gente vê Jacó saindo da casa do seu sogro. Então, ele passou 20 anos na casa do seu sogro. Então, ele chegou lá solteiro, pobre, fugitivo. Não é? Ele estava fugindo porque ele já havia acabado de roubar a primogenitura do seu irmão. Vocês lembram disso? E aí, Esaú, que era seu irmão gêmeo, queria matá-lo. Ele foge a pedido da sua mãe. E ele vai para a casa do seu tio, irmão da mãe, que é Labão. E lá ele constrói por 20 anos uma vida. Então, ele chega lá, ele se apaixona por Raquel. Ele fala para Labão que ele quer casar com Raquel, ele trabalha 7 anos de graça praticamente, né? De graça sim, quem seria o seu salário seria a Raquel. Ele trabalha 7 anos ali com Labão, com seus pastos, ele enriquece Labão. E aí, quando ele vai casar no 7º ano, vamos falar isso rapidamente, o que acontece? O quê? Labão engana ele, e daí dá quem para ele casar? Lia. Então ele casa enganado com a mulher que ele não amava, não é? Labão era um cara com um caráter muito duvidoso. E daí ele casa com Lia, ele vê que Lia, passou a noite com ela, mas não era Raquel, e aí, como é que vai ser isso? Aí Labão vai lá e fala, trabalha para mim mais 7 anos e já casa aí com a Raquel. E veja a destruição que esse homem faz na família dele. Veja isso comigo. Você tem ideia do que é isso? Hoje em dia, no nosso país, não existe esse negócio aí, né? Não deveria, pelo menos, né? Mas legalmente não existe casamento duplicado, né? Mas existem culturas que ainda hoje têm. Mas você imagina a guerra que Labão provoca entre as suas filhas? Aquele homem estava pensando somente em si. E daí ele expõe as suas filhas e elas vão se tornar rivais para sempre. A gente vai ver isso nas Escrituras, que elas vivem brigando e disputando o amor de Jacó. Inclusive, os nomes dos filhos têm tudo a ver com essa disputa. Ok. Depois de 7 anos, 14 anos trabalhando pelas 2 filhas, ele fica mais 7 anos, enriquece Labão. E aqui a gente começa a ver o tempo onde Jacó começou também a ter o seu salário. E Labão e os filhos de Labão começam a olhar para ele torto, e Deus fala, agora chegou a hora de você voltar para a sua terra e resolver os seus conflitos, Jacó. Vai resolver a sua vida que você deixou para trás. Agora você enriqueceu, eu te enriqueci. Eu enriqueci você. Estou falando, Deus enriqueceu Jacó. Então agora você sai com a sua família. Ele já tinha até José dos filhos. E aí ele tenta pedir para Labão convence ele de ficar, pede para ele ficar, não dá certo. E aqui a gente vê que ele sai foragido. Eu não quero me debruçar sobre a pessoa de Jacó aqui. Eu quero que a gente se debruce sobre a pessoa de Raquel. Raquel, que era a sua segunda esposa. O que ela faz aqui?
E o que é que isso representa para nós, é o que eu quero que a gente fale. Então, a gente começa a ver aqui que Raquel tem uma relação abalada com o pai dela. Por quê? Se você for ler a história, você vai ver isso nas falas dela, inclusive de Lia. Por quê? Porque Labão fez o casamento duplo. Porque elas se sentiram abandonadas pela própria boca delas. Vai estar lá no versículo 14 e 16, nós não vamos ler. Mas elas se sentem, Raquel e Lia se sentem abandonadas pelo próprio pai, que ele vendeu elas como uma mercadoria. Às vezes não passa tão diferente da nossa história, gente. Não é? Às vezes nós somos marcados por pais ou mães que não fizeram o que deveriam fazer conosco, não é verdade? Alguns têm umas histórias assim. E aí elas também são marcadas dessa forma, elas se sentem abandonadas. Inclusive Labão pega todo o dote, gordo e generoso, e ao invés de cobri-las, porque o dote era para ajudar as mulheres, a proteger essas mulheres, ele gastou com ele mesmo. E é importante você saber disso, porque isso está dentro do contexto da história para a gente entender o porquê que ela levou os ídolos. Então, aqui a gente vai ver que elas se sentem abandonadas emocionalmente e financeiramente pelo pai. Nosso pai não está nem aí para nós temos que ir embora mesmo. É isso que elas vão dizer nesses versículos que eu mencionei para vocês. E elas se sentem vendidas como uma propriedade qualquer. E a pergunta que não quer calar, quando a gente lê esses versículos do 30 até o 35, é: por que Raquel pegou os ídolos, levou os ídolos? Nós nos lemos aqui? Por que ela pegou os ídolos do pai dela? Por que levou? Não é? E é muito interessante porque, assim, ninguém sabe exatamente 100% por quê, mas existem teorias, e elas todas são iguais, das possibilidades. A primeira possibilidade é que ela queria uma proteção espiritual, porque deuses familiares eram os deuses que ficavam dentro das casas, como o nome diz, e eles estavam ali na crença das pessoas para administrar aquele governo daquela família, daquele clã. Então, pode ser que ela queria uma proteção espiritual. Pode ser que ela estava assim, com a fé dela meio abalada no Deus de Jacó, o seu marido. Pode ser que ela achava que por causa de um reflexo, de uma desproteção paterna, o pai do céu, o Deus do céu, não iria fazer nada por ela. Talvez você se identifique com isso. Talvez com uma fissura paterna, a gente às vezes fica desconfiado demais na vida. E a gente acha que a gente precisa lidar com os nossos próprios conflitos sozinhos. Então ela faz uma tipo de manipulação, talvez levando esses ídolos para que eles fossem protegidos, porque afinal de contas, agora quem é que vai nos proteger? Talvez seja isso. Mas também, talvez seja uma segunda opção, porque lá na cultura daquela época, os deuses, quem tinha a posse dos deuses, né, a posse da figura dos deuses ali, do ídolo, eram eles que tinham o direito à herança financeira da família. E aqui a gente começa a perceber o quanto ela se sentiu lesada financeiramente pelo pai. Então era como se ela tivesse uma garantia na herança. Eu vou levar os deuses. Para quê? Porque se der ruim eu vou ter direito à minha herança, porque eu estou com Deus aqui, os deuses aqui escondidos. Então ela tirou do pai o direito da herança e passou para ela mesma. Isso é uma segunda vertente. E aqui vai falar sobre uma insegurança de provisão. Porque talvez ela não acreditasse que o Deus de Jacó, que enriqueceu o marido dela por 20 anos e que prosperou o pai, pudesse fazer o mesmo longe das terras deles. E às vezes, por conta das nossas histórias de pobreza e escassez de um passado, hoje ainda, gastamos o nosso dinheiro no que não se deve. Às vezes não temos uma grande dificuldade de sermos generosos. Às vezes somos enfiados dentro de vícios de consumismo, de desequilíbrio, por causa de um passado que nos marcou. E aqui, mais uma vez, eu digo, abramos as nossas mochilas. E a gente precisa ver, se nós queremos viver uma família alicerçada em Cristo, precisamos ser honestos e nos encarar de verdade e ver o que é que está em desacordo, em desalinhamento, o que está fazendo a nossa família sofrer, que precisa da graça de Deus para que a gente resolva, porque a maioria das respostas estão nas nossas mochilas.
E a Raquel leva na mochila dela os ídolos da casa dos seus pais. Talvez ela tenha levado aqueles deuses como um oráculo. O que era um oráculo? Era uma maneira de consultar deuses. Os profetas na Bíblia são tidos como oráculos. Eles eram a boca de Deus. E talvez ela buscasse a direção que ela não teve no pai, na sua família de origem. E ela precisava agora, porque era perdida, como é que vai ser, como é que não vai ser. E a gente vê que emocionalmente essas meninas realmente eram defasadas pela história delas. Ou talvez, em última hipótese, fosse vingança do pai. Tanta raiva e ressentimento que ela carregava na mochila, que ela queria desequilibrar o pai, tirando o objeto de fé. Mas a grande realidade é que Raquel não tinha rompido emocionalmente e espiritualmente com as práticas da sua família, da onde ela saiu, da terra da onde ela saiu. E aqui vai a nossa pergunta. Da onde você veio? O que é que você tem carregado dentro de si que não cabe mais na sua família atual? O que é que tem trazido peso, talvez para o seu cônjuge ou para os seus filhos, dos quais estão trazendo um desajuste, uma deformidade com a família livre que o Senhor quer que você e eu sejamos? Você sabe que Raquel morreu muito jovem. E em todos os estudos que eu fiz, todos os teólogos falam as mesmas coisas, os estudiosos falam as mesmas coisas, de que a Bíblia não fala porque ela morreu tão jovem, mas todos eles atrelam a este episódio. Porque o próprio marido diz, aquele que está com um ídolo deve morrer. E ela morre quando ela está dando à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Jovem. E aqui não é para botar medo geral de que a gente vai morrer, mas é para nos alertar que quando a gente decide levar para a nossa construção da nossa família coisas de um passado, é bem possível que estejamos levando morte conosco. Talvez morte emocional do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Talvez uma mãe descontrolada que não consegue manter o equilíbrio com os seus filhos e suas crianças. Talvez um homem que não consegue assumir o papel de liderança na família e só sabe ser autoritário. E eu quero dizer aqui, gente, biblicamente falando, os homens precisam proteger as suas casas. Eles não estão lá para mandar e desmandar e dizer o que se deve ou não se deve fazer apenas, não. Ele deve ser a pessoa mais unida a Cristo do que qualquer outra em casa. E é nele, se a gente fosse avaliar, ele deveria ser o porta-voz de Deus para a sua casa. E o que nós vemos é que homens abusam do seu poder de autoridade, oprimindo as suas esposas com palavras de violência, com violência física, com violência emocional. E o que nós vemos também, talvez você, mulher, entrou para o casamento e não consegue se submeter a um casamento, não consegue ver que nós, como mulheres, olhamos para o nosso marido e precisamos ser, na vida deles, aquela que faz com que ele cresça, que faz com que ele seja aprovado, que ele brilhe, que ele supere seus maiores desafios. E a gente, com uma bagagem anterior, talvez dentro de um lar completamente disfuncional, a gente olha para o nosso marido como um rival. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos corações, mas Ele tem mesmo. E é por isso que a gente pode clamar ao Senhor e dizer: Deus, eu tenho visto que as minhas matrizes, o lugar de origem, Senhor, da onde saem as minhas reações, da onde sai aquilo que o Senhor tem vivido, e ele está deturpado. Eu vejo uma mulher de uma forma completamente corrompida, eu vejo o homem completamente corrompido, eu vejo a criação de filhos de modo corrompido, mas eu não sei fazer diferente, me ajuda, muda as minhas matrizes. Nós temos, gente, além do direito
Além do direito, nós temos o privilégio de fazermos orações profundas nesse nível e contar com o Espírito Santo que é capaz de nos modular. Nós precisamos recorrer a Deus e olhar para a família espiritual do Senhor, que é nossa. Não se esqueça que nós somos filhos. Não se esqueça que somos filhos adotivos. Como o amor de Deus sacrificial nos colocou numa condição de liberdade, de clareza, para que a gente desfrute hoje essa liberdade genuína. E não ecos de um passado anterior. E nós vemos Raquel levando na sua mochila os seus ídolos, seja lá por quais motivos. Veja, ela leva na sua bagagem aquilo que ela refletiu nos anos em que ela estava na casa dos pais. Ela não só leva, ela senta em cima. Não é isso que a gente lê? Ela leva, ela pega aqueles ídolos, e talvez esses ídolos, para nós, sejam essas antigas crenças. Você sabe que se você foi criado num ambiente, por exemplo, machista, isso traz um reflexo sobre você e sobre mim. Se você foi criado num ambiente feminista, isso traz um reflexo sobre você e sobre mim. Como estamos criando os nossos filhos para sobreviverem na igreja dos últimos dias? Os nossos filhos vão precisar ser mais crentes do que nós. Os nossos filhos vão precisar não se corromper nem um pouquinho. Não negociar sua fé nem um pouquinho. Porque senão eles serão engolidos. Porque o mal está crescendo e isso é bíblico. Mas os nossos filhos precisam ser protegidos. E é na nossa casa que essa proteção começa. Mas a partir do quê? De pais curados, vez após vez. Vejam, aqui não é um peso para dizer que estamos prontos. Quando a gente pare um bebê, a gente percebe que jamais a gente estaria pronta para uma missão dessa. Mas existe uma graça sobre você e sobre mim. Homem, mulher de Deus, filhos, que resolvem viver o evangelho dentro de casa quando talvez os pais não sejam cristãos. Preparando um caminho para que os nossos pais sejam impactados pela santificação que há em você. Porque todos somos responsáveis pelo evangelho que carregamos no nosso peito. Pode ser que na nossa mochila a gente carregue deformidades, mas aqui dentro carregamos o Cristo. Então vamos tratar de abrir as nossas mochilas e tirar dela aquilo que não tem a ver com o evangelho. Pode ser que hoje você tenha pensamentos equivocados a respeito, por exemplo, da sexualidade, do dinheiro, sobre a comunicação dentro de casa, sobre a submissão, como eu disse, sobre a proteção. Talvez você se sinta muito desprotegido, ou eu bato no peito e deixa eu me proteger aqui mesmo. Talvez você tenha uma visão distorcida sobre responsabilidade, você se culpa demais, você se cobra demais. Como é pesado, não é? Digo aqui para você coisas que também eu passo. Uma sobrecarga, muitas vezes, que eu vivo e que eu preciso levar ao Senhor. Eu preciso resolver no Senhor, você precisa resolver no Senhor. E esse processo de santificação é lindo, porque ele é palpável, ele é acessível. Talvez seja um equívoco sobre a criação de filhos, você não consegue se conectar com as crianças. Talvez eles sejam agora jovens e adolescentes e se afastaram de você porque não se sentem amados. Porque é um amor que talvez você não tenha recebido. Como é que a gente lida com tudo isso? Veja, eu não estou falando aqui com questões terapêuticas. Eu estou falando aqui sobre famílias alinhadas com o Evangelho de Deus. E nós não podemos desconsiderar que temos um corpo, uma alma e um espírito,
E que quando a nossa alma está adoecida, é impossível vivermos a família que nós queremos viver. Porque todos nós queremos ter boas famílias. Talvez não tenha sido da família que você trouxe. Eu tenho tido a oportunidade, infelizmente, de conversar com muitas pessoas que carregam em si marcas de abusos espirituais. De pessoas que passaram por suas vidas e disseram coisas que não deveriam ter dito. Sendo elas pessoas que se dizem cristãs. Talvez líderes espirituais, pastores. Muitas são essas vozes. Traz tanta tristeza ao meu coração esse contexto. Mas veja, você tem, hoje, a oportunidade, o direito de escolher o que vai na sua mala. E se abrir para um processo de cura que só o Jeová Rafá, que significa Deus cura, Deus que cura, pode fazer por nós. Perdoando, liberando e sendo livre. Livre para que os seus filhos vivam livres. Livres para que seu cônjuge seja livre. Livres para que você seja livre. Famílias atravessadas pelo poder do Evangelho. Famílias que salgam. Porque nós estamos diante de um momento na nossa cultura e na nossa geração onde a gente olha só famílias desconfiguradas, cada vez mais desintegradas. Mas a igreja sempre é a resposta. É sempre ali que existe a luz de esperança para o mundo, de que é possível. É possível. Pessoas imperfeitas como você e eu, é possível sermos rendidos a Deus e vez após vez sermos transformados e termos a nossa vida cada vez mais firmada na rocha. Eu queria falar um pouco sobre acordos. Às vezes, e eu gostaria que o Espírito Santo te ajudasse a jogar luz sobre essa área. Porque algumas vezes nós passamos por algumas situações tão difíceis, que aqui dentro, ainda que não tão racional, ou foi racional e a gente se esqueceu, mas virou uma pedra de estabelecimento. A gente faz, às vezes, acordos. Nunca isso vai acontecer mais comigo. Eu nunca mais vou passar por isso. Isso aqui não mais. E, às vezes, construímos nossa família em cima da dor. Que eu quero falar um testemunho para que você entenda melhor o que eu quero dizer. Existiam 2 irmãos adolescentes, lá com sua idade de 12 anos. E eles tinham uma mãe difícil. Essa mãe, todos os dias, isso era a declaração dessa própria pessoa, desse homem, que se tornou um homem depois, dizendo que a sua mãe, todos os dias, colocava a comida para o pai, que vinha do trabalho cansado todos os dias. Aquele homem nunca tirava férias, trabalhava de sábado e domingo, e ele chegava, ele era muito calmo, e ele se sentava na mesa e ela colocava o jantar para ele e ela ficava no ouvido dele. A mulher gota, que a palavra fala, né? A mulher goteira, que fica falando. E ele dizia, esse homem falava assim, o meu pai ficava mudo, quieto, às vezes com muita enxaqueca. Mas ouvindo aquelas coisas daquela mulher, né, da própria mãe, ouvindo as coisas da minha mãe ali, e eu e meu irmão conversamos entre nós e dissemos, nunca uma mulher vai fazer isso conosco. Sabe qual foi o resultado disso? Os 2 se tornaram violentos fisicamente contra suas esposas, opressores. Elas não podiam opinar em nada, porque nunca uma mulher vai fazer isso comigo. Acordos que adoecem a nossa alma e aqueles que convivem conosco. Quais são, se existem, os acordos que você fez? Não só pelos pais, mas pela sua história. Talvez você esteja num segundo casamento
e diga: nunca mais isso vai acontecer comigo. E você se torna uma pessoa reativa e agressiva. Casamentos desfigurados, que nada tem a ver com a família livre, plenamente solidificada e fundamentada no Cristo que nos traz vida em abundância. Eu te convido a lembrar-se, que o Espírito Santo te ajude, se alguma vez na vida você disse algo assim. Talvez olhando para um casamento desfigurado dos seus pais, você dizia: eu vou ser feliz no meu casamento, eu vou provar para todo mundo. E hoje você busca no seu casamento um altar e uma idolatria, da qual não consegue suprir a frustração no seu coração. Ó Senhor, muda as nossas matrizes. Muda as nossas matrizes. E aqui eu te deixo 2 perguntas. Há algum acordo consciente que você tenha feito a si mesmo? Ele está na sua mochila. Há alguma sensação de que você não consegue melhorar e ser o marido ou a esposa que você deveria, o pai ou a mãe que você não deveria? Isso está na sua mochila. Vasculhe. Porque as primeiras pessoas que sentem um peso das nossas mochilas são as que mais amamos. Deus é capaz de mudar essas matrizes nossas. Vamos falar sobre sentar-se em cima agora? Raquel sentou em cima dos ídolos. E os ídolos são esses que eu estou dizendo aqui. Ela sentou a fim de esconder. E esconder fala sobre não querer resolver, ou não querer pensar nos problemas que existem, que são óbvios, que estão lá todos os dias, que talvez esteja numa reclamação de alguém dentro da nossa família, da nossa casa. Ah, mas você é tão ardido, você é tão grosseiro, você é tão respondão. Às vezes, pode ser que seja uma acusação falsa, mas às vezes não. Será que o Senhor vai encontrar em nós corações humildes para a gente entender que o problema nunca vai ser o outro, mas a gente precisa assumir a nossa postura aqui dentro do nosso lar? Falar sobre sentar em cima e esconder é não pensar ou não fazer algo a respeito. E isso é uma decisão, que existe consequência. A troco do que nós estamos vendendo as nossas famílias? Talvez de carregarmos a nossa mochila abraçados com elas e morrermos abraçados com ela, sozinhos. Porque sim, nós podemos ver nos nossos casamentos, ou em outros casamentos, ou pessoas próximas, ou não tão próximas assim, muitas vezes pessoas que decidem não se abrir para um poder de transformação por causa do orgulho, e aí passa uma vida inteira com as suas famílias frustradas, e no fim das contas, no fim da vida, essa pessoa sempre termina sozinha, às vezes a casa cheia, mas aqui dentro, sem a cura relacional que Cristo oferece dentro das nossas casas. Como é bom, não é? A gente chegar em casa, às vezes, depois de um dia difícil, e a gente receber aquele abraço gostoso do nosso cônjuge ou do nosso filho, aquele sorriso que reenergiza, que reabastece. Quantos sorrisos negamos? Quantos abraços não damos? E aí, quando chega um momento de um luto, um velório, quando um dos nossos são tirados, aí a gente vai dizer: eu deveria ter abraçado mais. Tem até uma música que fala assim: deveria ter beijado mais, abraçado mais, não sei o que mais. Não tem uma música que fala isso? Sou muito ruim de música, mas eu sei que tem esse trecho. Não, a gente não precisa esperar esses extremos. A gente pode mudar agora. Não importa quantos anos de casado você tenha, ou quantos anos o seu filho tenha. Nós podemos sorrir mais para eles. Deixá-los aconchegados na gente. Com o nosso coração livre de proteção.
de autoproteção. Sentar em cima fala também quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, porque Raquel sentou em cima porque ela estava decidida a levar aqueles ídolos e ela queria resolver a situação familiar dela em todo aquele contexto que a gente conversou agora há pouco, do jeito dela. Raquel era bem assim, né? Se a gente for olhar e avaliar a história dela, vocês vão ver que Raquel era essa mulher que queria resolver as coisas dela do jeito dela. Vai ler um pouquinho a história, você vai ver que como ela não engravidava, ela era estéril, demorou muito para ela ter 2 filhos. Ela ficava ali, pleiteando com a irmã dela, a tal das mandrágoras, da florzinha que o filhinho da irmã dela foi levar para a própria mãe. E ela falou, me dá aqui essas mandrágoras, que eram plantas que traziam fertilidade. Me dá aqui. Vai lá ficar com meu marido hoje, vai lá, pode deitar com ele hoje, mas eu quero essas mandrágoras que eu preciso engravidar. Ela era dessa mulher. E por que às vezes a gente se torna assim, homens e mulheres, tão seguros na sua autossuficiência? Isso acaba com a aliança do casamento, da aliança de casa, com os nossos filhos. Se nós não formos dependentes do nosso Deus, onde chegaremos? Nem no quintal de casa. Não é a força do nosso braço. E diz sim, uma passagem bíblica, acho que é um provérbio que diz, maldito o homem que confia no homem. Isso não quer dizer que é maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. Em si mesmo. Porque vai cair, a gente não tem força, mas a gente tem um Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós não somos chamados para resolver as nossas encrencas sozinhos. Nós não somos chamados para construir as nossas famílias sozinhos. Nós não somos chamados para endireitar os nossos caminhos sozinhos. Aquilo que o Senhor pede de nós é rendição, é confissão, é arrependimento, mas o difícil de verdade o Senhor faz e nos ensina a administrar e fazer. Talvez você esteja neste lugar de não conseguir expressar um carinho. Querendo resolver as coisas do seu jeito, é muito mais fácil dar coisas para os nossos filhos do que ser para os nossos filhos. Aquilo que nós, às vezes, não sabemos muito bem abraçar, não sabemos muito bem acarinhar, não sabemos muito bem validar. Então, a gente faz o quê? A gente compra brinquedos, roupas e essas coisas todas. E isso só vai criando um buraco emocional. Mas você e eu somos convidados a sair deste lugar. Sair de cima dos ídolos. Abra sua mochila, sai de cima dela. E não tenha vergonha de encarar o que existe dentro de nós, dentro de você, porque Deus já sabe. Ele está assim, querendo demais que a gente decida entregar para Ele. E a gente viver uma nova realidade. Porque eu sei que você e eu queremos viver uma família estruturada no Senhor, uma família livre, uma família genuinamente saudável. Não moralmente saudável, mas moralmente saudável e espiritualmente livre. A família que você quer ter está assegurada quando os valores de Deus fazem parte desta construção. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Querem enfiar goela abaixo outras formas de família. Não existe forma de sermos famílias completamente saudáveis, livres, genuinamente cristãs, genuinamente que funcionam, se não estiverem estabelecidas em Cristo. E Cristo é amor sacrificial. E aqui vão algumas perguntas para você. Você tem evitado perceber os problemas atuais que você e sua casa têm enfrentado? Talvez um problema econômico, porque talvez você esteja gastando demais naquilo que não se deve. Talvez um problema na sua intimidade. Talvez um problema de comunicação mesmo. Talvez existam grosserias, sei lá. Qual é o problema que talvez você
não esteja conseguindo resolver, mas não quer pensar sobre isso. Talvez os seus filhos estejam escapando pelos dedos. Pense a respeito. Dá tempo? Dá tempo? Você tem tentado resolver tudo da sua maneira, sem buscar os valores de Deus sobre a situação? Dá tempo? Dá tempo. Vamos entender que todas as histórias de pessoas que tentaram resolver suas vidas na força do braço e nas suas próprias opiniões se deram mal, muito mal. A Raquel foi uma delas, mas existem várias. Nós temos aí um exemplo maior, que é de Sara, quando ela entrega a sua serva para Abraão e para ter filhos. E aí até hoje a gente vê a guerra aí entre os judeus e os palestinos. Reverbera, gente, tem eco. A nossa família tem eco geracionais. Mas está na hora de você calar os seus ecos. A gente pode. Existe um poder do alto sobre nós. Talvez você fale, é impossível. É muito grosseiro? É possível. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário faz todas as coisas serem possíveis. O Cristo ressurreto faz todas as coisas serem possíveis. E aqui, por último, a gente viu que ela mentiu quando o pai foi lá na tenda dela. Você viu essa questão? Ela senta em cima da sela do camelo, colocando os ídolos embaixo, e quando o pai vai ver e inspecionar para ver se está com ela, ela diz que estava no período menstrual, não podia se levantar. Esse era o costume da época, não podia se levantar porque estava imundo ali aquele lugar, né? Imundo na cultura deles. E ela não se levantou dali. Possivelmente ela levou, né, esses ídolos. A Bíblia não fala mais depois. Ela mentiu, não assumiu a sua falha. E aqui vai falar sobre falta de quebrantamento. Porque se tem um lugar que a gente precisa ser quebrantado é dentro da nossa casa. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Porque senão, ao invés da gente construir um lar, a gente os derruba. E isso não é só para mulheres. Eu já ouvi também, tristemente, a afirmação de que o marido dizia assim para a mulher: nosso casamento está ruim porque você não é sábio, não tem construído a nossa casa, edificado a nossa casa. Quero dizer a vocês que a responsabilidade é mútua. Não é só a mulher que edifica a casa, porque se a mulher traz edificação para casa, o homem protege. E a gente precisa aprender a trabalhar juntos. Lembra com a Trindade? Cada um da sua forma, da sua maneira. A falta de capacidade de se arrepender traz graves sequelas. E eu não quero que você pense agora na outra pessoa, no filho, no cônjuge, mas em você. Porque nós somos orgulhosos. Em uma briga onde a gente quer vencer, onde um grita mais alto que o outro, é orgulho. O amor sacrificial precisa ser o pivô dos nossos lares. Senão a gente não vai ter entendido. Senão a gente não vai conseguir alcançar esse lugar. E aqui eu deixo mais umas perguntas. Como temos lidado quando erramos? Nós pedimos perdão? Ou nós disfarçamos fazendo um cafezinho? Café, gente, uma compra, um presente, não resolve aquilo que aconteceu aqui dentro. Por mais conversas verdadeiras à mesa, por mais pais que se arrependem com seus filhos, por mais filhos que se arrependem com seus pais, a gente tem construído uma mentira nova para esconder um erro, ou a gente assume o erro e as suas consequências. Já viu? A gente é pego ali com a sacolinha, a gente comprou um negócio que não devia. Mulheres. A gente entra na nossa casa com a sacolinha e o marido pergunta: o que é isso aí? É uma coisinha que eu ganhei. É claro que isso é pequeno, mas o que eu quero dizer é: como que nós temos construído essas realidades do dia a dia nosso? A gente tem abafado um erro com o outro? Nós estamos, então, afundando as nossas famílias. Como que nós temos lidado quando o outro erra com a gente?
também vai revelar a falta de quebrantamento, quando a gente não consegue perdoar. O que eu quero dizer é que o perdão não necessita necessariamente que o outro peça perdão para você, mas você é responsável por liberá-lo, mesmo que o outro não tenha se arrependido. Amor sacrificial, não é? Famílias alicerçadas em Deus e que vivem o Evangelho devem ser verdadeiros uns com os outros. Bora ter essa conversa difícil? Com filhos e pais. Aqui fica a nossa pergunta para encerrar. Quais têm sido os nossos ídolos dentro das nossas mochilas? E como nos livrar deles? Raquel, ela pecou por não confiar em Deus. Ela não confiou o seu futuro em Deus, ela estava saindo da casa dos pais. Talvez ela nem soubesse o que Jacó poderia entregar para ela. Ela estava com José na época. Mas quem sabe o que carregava Raquel naquele momento? Porque não era Raquel que carregava, às vezes não é a gente que carrega as coisas que nos carregam, às vezes, de tão grande que são. Ela teve medo de Deus não proteger a família dela. Então, eu creio de verdade que o apelo para a gente construir uma família alicerçada em Deus é fé. É crer que se as coisas estão muito ruins hoje, você tem um Cristo. E Ele é o Deus que pode nos auxiliar no processo. Nos fazer superar coisas no processo. Nos dar sabedoria no processo. Ele pode fazer isso. Se a gente se render diante do Senhor. Nós podemos confiar no Deus que temos. Ele pode curar as nossas dores mais profundas. Ele pode nos ajudar a ter o acesso ao coração um do outro na nossa casa. Ele pode nos fazer sair dessa queda terrível que é proteger o nosso ego. Ele pode fazer você, pai, ser mais amável com seus filhos, mesmo que você não tenha recebido tanto. Ele pode, mulher, fazer com que você consiga amar o seu marido sem sentir medo que ele te oprima. Ele pode, filho, fazer com que você ame seus pais mesmo com as debilidades que tem. Para livrar-se dos ídolos será necessário confiar em Deus, no sustento dele, nas direções dele, que era tudo o que Raquel procurava nos ídolos. Mas nós temos um Deus. Posso ouvir um amém? Eu ouvi um só. Eu ouvi um amém. Para ter uma família alicerçada em Cristo, será necessário abandonar os ídolos que nós carregamos por anos, a fim de que possamos construir o nosso lar nos valores de Deus e viver a plenitude de que representa ser uma família com reflexo de Deus. E lá na minha casa, orando por essa pregação, orando pelo meu casamento, pelo meu filho, agora nesse desafio de preparar o caminho para o Matias, num mundo mau que nós estamos, esse desafio que eu e Arnaldo temos, de estabelecer para o Matias, na nossa casa, a igreja verdadeira, porque aqui é muito fácil sermos crentes. É muito fácil a gente chegar aqui e dar sorriso um para o outro, quando lá atrás, não é verdade? Não, é na nossa casa. Esses são os nossos desafios, é o meu, é o seu desafio. De quando nós chegarmos em casa, gente, de verdade, perdoar 70 vezes 7. De realmente suportar um ao outro, não é de suportar de, ai, que droga, vou ter que suportar agora. Não, mas é de suportar, de ser suporte na fragilidade um do outro. É na nossa casa que isso se estabelece. É lá que o Espírito Santo está, quando ninguém vê. Mas quando existe uma mesa posta, ou a mesa não posta. Das conversas difíceis, ou do silêncio difícil. É lá. E aí eu ouvi no meu espírito a seguinte frase, e eu termino com ela. Nossas famílias não podem ser um encontro de egos. Precisa ser o lugar da manifestação do amor sacrificial de Cristo. Então vamos abandonar o ego nessa mochila. Vamos assumir a identidade do Cristo no ser regenerado que você e eu somos. E assim a gente vai conseguir olhar para o Cristo
e fazer a nossa vida e a nossa família ser fundamentada na rocha. Amém? Você pode se levantar, Tima. Deus, nós clamamos. Se essa palavra falou com você, eu peço que você coloque a mão no seu coração. Nós clamamos, Deus, que o Senhor Deus venha trazer sobre nós tudo que é necessário para a construção das nossas famílias, Deus, aliançadas e alicerçadas no Senhor. Não é algo tolo e vão. Não é um modismo ou um modelo qualquer. É o único caminho. É o único caminho para que, de verdade, Senhor, a gente possa provar do que é a essência da família. Livra-nos dos nossos medos, cura os nossos traumas, libera o nosso coração, Senhor, de toda mentira que um dia foi dito a nós, ao nosso respeito, a respeito da estrutura familiar. Nós queremos nos abrir para o desenho original e queremos nos submeter humildemente ao processo do Senhor sobre as nossas vidas. Ensina-nos, entregamos, se você puder fazer isso, entregamos, Deus, a nossa vida, a nossa família nas suas mãos. Você entrega? Você quer orar por isso? Nós entregamos as nossas dificuldades, Deus, com os nossos filhos mais velhos, com os já casados, talvez, com os cônjuges ou os nossos bebês. Ou quando nós olhamos no espelho, Senhor, nós queremos entregar as nossas dificuldades ao Senhor e viver a plena e profunda regeneração do Senhor. Queremos ser uma família que salga. Queremos ter a marca do Evangelho. Queremos viver o amor sacrificial e ver o quanto isso nos liberta, Senhor. Ensina-nos os seus caminhos. Atravessa as nossas famílias com o poder do Evangelho. Atravessa as nossas vidas com o poder do Evangelho. E nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. 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 Você recebe essa palavra? Eu estou com o coração tão constrangido nessa manhã e olhando para essa mesa, quero te convidar agora. Carlinha, pode servir, por favor? Queria convidar você, enquanto os diáconos pegam aqui o pão, enquanto eles pegam um suco de uva, eu quero convidar você a olhar para esse amor sacrificial de Jesus. Nós ouvimos sobre isso e eu quero convidar você a, nessa manhã, assim como o apóstolo Paulo, a se identificar com isso aqui. A se identificar com esse amor sacrificial. Nós somos convidados para isso nessa manhã por meio da palavra, meu irmão, minha irmã. Essa é uma manhã para a gente olhar para isso, para esse sangue derramado, para esse pão partido aqui, para o suco que simboliza o sangue de Jesus derramado, o pão que simboliza o corpo de Jesus sendo partido, a gente se identificar com isso e a gente, como nós ouvimos hoje, a gente trazer para a nossa vida prática o que de fato isso significa. Essa é uma manhã para a gente celebrar o nosso Senhor, como nós cantamos aqui, o Messias e Yeshua, pela obra da cruz, pelo seu corpo ali partido, seu sangue derramado, mas também é uma manhã para a gente fazer parte daquilo que Ele fez ali, nas nossas relações. Então, se você está com a sua família aí, se o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu cunhado, se você está com a sua família, eu quero convidar você a se juntar com eles nesse momento. Se você não tem alguém da sua família de carne aqui, abrace alguém. Você que está com a sua família e está vendo alguém sozinho nessa manhã, abrace essa pessoa. Você é parte da família do Cordeiro. Eu quero convidar a gente a participar desse momento em família. E abraçando isso que nós ouvimos nessa manhã, nos identificando com o sacrifício, o sofrimento do Senhor.
E enquanto você recebe o pão, enquanto você recebe o vinho, olhe para isso, olhe para os elementos que estão na sua mão. Se lembre do sacrifício de amor que foi oferecido por você ali na cruz. E comece a falar com o Senhor. Senhor, eu desejo que a minha vida seja um reflexo desse amor sacrificial. Primeiro para os meus. Primeiro na minha relação com os da minha casa. Depois na minha relação aqui uns com os outros. Eu quero me identificar com o sacrifício de Jesus nessa manhã. Ah, Senhor, esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo nessa manhã, olharmos para o Senhor e recebermos esse amor sacrificial e também manifestarmos esse amor uns com os outros. Se você deseja, troca aí, se você já pegou os cálices, o pão, troca com alguém da sua casa, alguém que faz parte da sua família de sangue, ou alguém que faz parte da sua família de fé nessa manhã. Troque com ele. Compartilhe com ele. Eu desejo te amar dessa forma, assim como eu fui amado pelo Cordeiro de Deus, assim como eu fui amado pelo Pai. Eu desejo te amar dessa forma, de forma sacrificial. Enquanto você pega, olhe para os elementos que estão na sua mão, olhe para o sangue, olhe para o corpo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu transmiti para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão. Olha para o pão que está na sua mão aí. Ele tomou o pão, Ele agradeceu a Deus, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois do pão, ele tomou o cálice. Olha para o cálice, olha para o suco de uva que está na sua mão. E ele disse assim: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que essa seja uma manhã de um anúncio, sim, da morte do Senhor Jesus, mas também de um compromisso pessoal nosso aqui, irmãos, de nós vivermos essa realidade desse amor sacrificial todos os dias. Que nós olhemos para o nosso Senhor e a semelhança dEle nessa manhã, nós também desejemos viver essa realidade na prática. Vamos agradecer, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é o nosso maior exemplo em todas as coisas. Obrigada por tanto amor revelado ali na cruz por cada um de nós. Nós olhamos para o cálice nessa manhã e nos lembramos do Seu sangue derramado, do tanto de sofrimento, do tanto de sacrifício que o Senhor ali mesmo ofereceu por cada um de nós. O Senhor nos amou de forma sacrificial, de maneira que nenhum outro conseguiria fazer. Nós Te louvamos pelo sangue derramado, nós Te louvamos pelo Teu corpo partido, moído ali na cruz. Foi a oferta perfeita pelos nossos pecados. Nessa manhã nós Te louvamos pelo pão, nós Te louvamos pelo Teu corpo, Senhor, e queremos nos alimentar dessa realidade nessa manhã, e desejamos expressar essa mesma realidade através da nossa vida hoje, em nome de Jesus. Você pode beber o suco, nós podemos beber juntos. Obrigada, Senhor. Você pode comer do pão, desse
esse pão que é o próprio corpo do Senhor Jesus, que simboliza o corpo do Senhor Jesus partido na cruz. Vamos comer juntos, amém. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós bendizemos o teu nome e pedimos, ajuda-nos a viver de acordo com os teus passos. Nos ajuda a pisar nas tuas pegadas, na nossa relação familiar, na nossa relação uns com os outros. Ajuda-nos a expressar, ajuda-nos a manifestar esse amor que um dia nos alcançou. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nós te damos toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir comigo ao Senhor. Aleluia! 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 Amém? Dê a mão para sua família. Nós todos somos a família de Cristo. Dê a mão para o seu irmão. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse culto, abençoar a nossa semana também. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor porque hoje nós fazemos parte da tua família. Nós somos a tua família, Deus, e nós somos gratos a ti, Jesus, por essa manhã. Te agradecemos por tudo que nós vemos aqui, Senhor. Abençoe a nossa semana, Senhor. Abençoe os próximos dias, ó Pai. O Senhor vem estar no centro de tudo que nós vamos fazer, produzir, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado por essa manhã tão preciosa. Te louvamos, te exaltamos, em teu nome, Jesus. Amém? Amém? Dê um abraço no seu irmão aí. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Amém?